Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Isabela Hortikovics e hoje eu estou apresentando meu trabalho de biologia, ministrado pela nossa professora Kilvia, né, de biologia, que é a Kilvia, que está dando trabalho pra gente. E o trabalho é sobre a fisiologia bacteriana. Eu sou do segundo ano do ensino médio, tá? E eu vou explicar um pouco. Aqui nesse vídeo você vai aprender, né, comigo, o que são células procariontes, a diferença de célula procarionte e eucarionte. Vou te explicar um pouquinho sobre a genética bacteriana para, enfim, partir para a fisiologia bacteriana para que você tenha um bom entendimento de todo esse conteúdo. Bom, primeiramente, o que é uma célula procarionte? Uma célula procarionte é uma célula que não possui núcleo. Ela é uma célula primitiva, então ela não possui núcleo, tá? Outra diferença da célula, enquanto a eucarionte possui, né? Outra diferença da célula procarionte e da eucarionte são os ribossomos. Enquanto a procarionte tem ribossomos 70S, a eucarionte possui ribossomos 80S. As bactérias e cianobactérias e alguns organismos unicelulares sem membrana nuclear, né, que envolvem material genético, são do reino Monera. Bom, gente, aqui eu fiz uma célula bacteriana, eu fiz tudo de massinha, ó. Meu Deus, tá sujo de tinta de caneta, que esse azul é de tinta de caneta. Mas vamos lá. Aqui, gente, essa parte aqui. Aqui é o flagelo bacteriano. Esse rosinha aqui é o nucleóide, tá? Onde fica o material genético, né? Embaixo, na verdade. Aí, essa parte aqui, rosinha, é a cápsula. Aqui é a parede celular, esse amarelinho. Esse verde é a membrana plasmática. Embaixo aqui do nucleóide, a gente tem o citoplasma, tá? Era pra eu ter pintado de mais claro um pouquinho, mas dá pra entender. É o citoplasma. Aqui a gente tem os ribossomos ali, né? Os ribossomos. Aqui a gente tem o plasmido. E esse daqui são os piles, né? Dessa célula bacteriana. Hoje eu vou falar sobre a genética bacteriana. As bactérias possuem material genético qual é transmitido aos descendentes no momento da divisão celular. Esse material genético não está contido dentro de um núcleo. Portanto, o genoma desses micro-organismos está disperso no citoplasma, tá? Mas elas possuem sim material genético e DNA. Agora eu vou falar sobre a recombinação genética bacteriana. A transformação bacteriana ocorre pela absorção de fragmentos de DNA presentes no ambiente, originários de outras bactérias mortas e decompostas. Essa molécula ou fragmento vai ser incorporada ao DNA da bactéria, né, através da permuta de bases entre o DNA original ou o fragmento absorvido. Agora eu vou falar sobre a replicação do DNA bacteriano. As bactérias replicam por fissão binária e as células filhas são geneticamente idênticas, né? Durante a replicação, a sequência dos nucleotídeos purina e primedina no DNA é copiada em duas moléculas filhas de fita dupla. Cada uma delas, né, é composta de uma fita da molécula mãe e de uma fita complementar recém-sintetizada por um processo que é chamado replicação semiconservativa, tá? Aí a gente tem também a transcrição, né? Durante a transcrição, uma fita de DNA, a fita positiva para RNA mensageiro, RNAM, né? A enzima RNA polimerase do DNA dependente liga-se à região promotora, né? Em uma sequência especial de nucleotídeos na fita positiva. As duas fitas de DNA são separadas e uma fita de RNAM complementar é sintetizada e a transcrição para RNAM cessa quando a enzima alcança a sequência terminadora do gene. Aí a gente também tem a tradução, que a tradução é assim: cada trinca de RNAT transporta um aminoácido específico para o RNAM, né, no ribossomo, onde os aminoácidos são ligados continuamente e para formar uma cadeia polipeptídica. Esse nome é difícil. Após a ligação de dois aminoácidos, o RNAT do primeiro aminoácido é liberado do ribossomo. A síntese da cadeia de proteína para quando o codon sem sentido é encontrado pelo lisossomo, tá? Aí a gente tem também a transcrição, né? Durante a transcrição, uma fita de DNA, a fita positiva para RNA mensageiro, RNAM, né? A enzima RNA polimerase
do DNA dependente liga-se à região promotora, né? Em uma sequência especial de nucleotídeos na fita positiva. As duas fitas de DNA são separadas e uma fita de RNA-M complementar é sintetizada e a transcrição para RNA-M cessa quando a enzima alcança a sequência terminadora do gene. Aí a gente também tem a tradução, que a tradução é assim: cada trinca de RNA-T transporta um aminoácido específico para o RNA-M, né, no ribossomo, onde os aminoácidos são ligados continuamente e para formar uma cadeia polipeptídica. Esse nome é difícil. Após a ligação de dois aminoácidos, o RNA-T do primeiro aminoácido é liberado do ribossomo. A síntese da cadeia de proteína para quando o codon sem sentido é encontrado pelo rizossomo. Finalmente partimos para a fisiologia bacteriana. Aqui eu trouxe uma tabelinha mostrando alguns dados, né? Aqui a gente tem as moléculas, né? E o peso seco. Para que serve? Isso aqui é pra gente, a gente vai ver mais pra frente para que servem as bactérias e aí vocês vão entender essa tabelinha, né? A gente tem esse peso seco, que é quando a gente tira toda a água deles, e aí eles pesam exatamente isso aqui. Aí a gente tem as macromoléculas, que são moléculas grandes, os monômeros totais, né? Aqui, ó. E eles também vão participar do metabolismo bacteriano, tá? E aqui os totais, tá vendo? Agora eu vou explicar um pouquinho mais. Bom, metabolismo bacteriano é a reação química que as bactérias fazem para se alimentar, para sobreviver e para descartar dejetos. Eles podem ser divididos em dois, que é o anabolismo e o catabolismo, né? O que é o anabolismo? Quando a bactéria pega moléculas, né, bem pequenininhas, como aquelas que eu tinha falado e mostrado lá na tabelinha, né, que eram bem pequenas, e faz uma biossíntese de moléculas maiores. Exemplo, as proteínas, né? Elas são macromoléculas, ou seja, são moléculas grandonas. Então, para sintetizar, né, e fazer a biossíntese dessas proteínas, vão precisar de moléculas pequenininhas. Quais são essas moléculas, né, pequenininhas que a gente precisa? Os aminoácidos. Então, um monte de aminoácidos juntinhos, né, a bactéria faz a reação química e constrói uma proteína. Isso é o anabolismo. Já o catabolismo, gente, é o contrário. Quando a gente pega uma molécula grande, digere ela, quebra ela em pequenas moléculas, deixa ela bem pequenininha. Por exemplo, metabolismo da glicose. A bactéria pega a glicose, fermenta a glicose, faz uma extração de ATP dessa glicose, faz metabolismo dessa glicose e aí vira energia. Então, é um catabolismo a quebra de uma molécula grande. Voltando aqui. A bactéria, para fazer esse metabolismo, ela precisa de nutrientes. E esses nutrientes são separados em dois, em macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes são aqueles nutrientes que a bactéria precisa em grande quantidade. Um exemplo é o oxigênio, o carbono, o nitrogênio. Ela precisa de uma grande quantidade desses nutrientes. E o que eles vão fazer? O que eles vão proporcionar para ela? Eles vão fazer parte dos componentes da bactéria. Todos aqueles componentes que eu mostrei lá naquela tabelinha, o RNA, aminoácido, enfim, vão ter esses macronutrientes em sua composição, tá? Já os micronutrientes são nutrientes que as bactérias precisam em menos quantidade. Por exemplo, o zinco e o selênio. E o que eles vão fazer? Eles vão atuar, gente, principalmente como cofatores de enzima. O que é um cofator de enzima? É aquilo que a enzima precisa para fazer a reação dela. Um exemplo é o DNA polimerase. Ela precisa de magnésio, né, para fazer a sua reação. Então, o magnésio é um cofator dessa polimerase. Existe um outro tipo de nutrientes que são os fatores de crescimento, tá? Os fatores de crescimento são nutrientes em que a célula bacteriana não consegue sintetizar. Ela precisa pegar do meio onde que ela está, né? Então, no caso do meio extracelular. Se não tiver fator de crescimento no meio extracelular, ela não consegue crescer. E a quantidade desses fatores de crescimento é diretamente proporcional ao número de bactérias, tá? Por quê? Porque esses fatores de crescimento vão proporcionar a multiplicação bacteriana.
Quando a gente fala de crescimento, a gente não tá falando de uma bactéria que era pequenininha, e aí engordou e ficou grandona. A gente fala do aumento do número de células bacterianas naquele meio, tá? E o que são esses fatores de crescimento? São vitaminas, são aminoácidos e ácidos graxos. Vou pôr aqui porque eu acho que vai ficar melhor. Um componente muito importante, gente, para o metabolismo bacteriano é a água. Por quê? Porque a água é o veículo. Para a bactéria pegar esses fatores que estão no meio extracelular, ela não tem que ter um transportador, né? Ela não tem que ter um receptor ou alguma coisa para captar esse fator de crescimento para dentro do citoplasma dela. Então, aí ele vem através da água, né? Ele vai passar por essas proteínas transportadoras através da água. E a água também vai participar de algumas reações bacterianas e também vai ser um componente muito importante na estrutura mesmo, né, da célula bacteriana. A água, então, gente, é essencial para as bactérias. Gente, a gente também tem uma grande diferença entre as bactérias, isso porque a gente tem dois tipos, né, as gram-positivas e as gram-negativas. E agora eu vou explicar um pouquinho. Eu apoiei aqui porque senão vai ficar meio ruim de eu explicar. Bom, gente, para a gram-positiva, para ela conseguir os nutrientes, né, ou fazer um catabolismo das moléculas grandonas, ela tem que pegar as enzimas que estão aqui dentro da célula, né, aqui na membrana citoplasmática dela, e jogar para fora, né, que aqui seria um meio extracelular, que seria para fora. E no meio extracelular, as enzimas vão fazer as reações químicas, né, vão digerir tudo que ela quer, e depois a bactéria gram-positiva vai ter transportadores aqui nessa parte azul, que vão botar o metabolismo para dentro da célula de novo, entendeu? Então, as gram-positivas produzem exoenzimas, né? Isso quer dizer que as enzimas não atuam dentro da célula bacteriana, elas atuam no meio extracelular. Bom, gente, como vocês podem perceber, me desculpa pelo traço torto, porque não tem muito senso de... sabe? Mas, enfim, como vocês podem perceber, as gram-negativas têm uma parede celular diferente, né? Aqui a gente tem a membrana citoplasmática normal, né? Aqui uma fina camada de peptidoglicano e aqui mais uma camada de membrana citoplasmática, né? Essa estrutura diferente aqui, gente, proporciona que esse espacinho aqui, né? Esse espaço aqui funcione e vire tipo um armário, né? Que é o espaço perioplasmático que essa célula tem. É um armáriozinho que fica guardado todas as enzimas ali, né, da gram-negativa. Então, para a gram-negativa fazer o seu metabolismo e anabolismo, essas enzimas ficam dentro desse espacinho aqui. Elas não ficam fora, que nem as gram-positivas que ficavam no meio extracelular, né? Então, o que acontece? A quebra dessas moléculas vai acontecer dentro desse perioplasmático, diferente das gram-positivas, que faz a quebra no meio extracelular, né, que seria de fora. Bom, e agora a gente vai falar sobre as diferentes classificações das bactérias conforme o seu estilo de vida. Todas as bactérias são quimiotróficas. Isso quer dizer que ela obtém carbono e energia de compostos químicos. Elas podem ser heterotróficas ou autotróficas. Isso a gente já sabe, né? Mas as heterotróficas, elas obtêm carbono e energia de compostos orgânicos, como aminoácidos, amido, carboidrato, igualzinho a gente mesmo. As autotróficas, elas obtêm carbono e energia através de compostos inorgânicos, como o gás carbono e o iocarbonato. Além disso, existem bactérias que são fototróficas, e elas são verdinhas porque, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver que elas são verdinhas. Elas são porque possuem clorofila e são capazes de fazer fotossíntese. Existe um outro tipo de componente também muito importante além do carbono, que é o nitrogênio. O nitrogênio ele pode ser obtido através de compostos inorgânicos, como o amônio e o nitrato, ou diretamente da atmosfera, né? O nitrogênio livre no ar. Tive que dar um corte aqui. Isso é importante para as leguminosas, né?
porque algumas bactérias têm relação de simbiose com essas leguminosas e propicia essa troca de nitrogênio, né? Eu ia falar oxigênio. A bactéria, ela pega o nitrogênio, que está livre no ar, né? E através dessa relação de simbiose vai oferecer nitrogênio para essa leguminosa. Os gêneros bacterianos envolvidos nesse tipo de relação é o Rhizobium e Acetobacter, é um trem assim. E existe uma outra classificação de bactérias que é em relação à concentração de oxigênio no meio em que ela consegue sobreviver. Esse nome é complicado, gente, desculpa, não falei direito. Existem as aeróbias, que são aquelas que precisam do oxigênio para sobreviver. Existem as anaeróbias, que são aquelas que não precisam do oxigênio para sobreviver, ou seja, elas não fazem aquela respiração celular aeróbia. Existem as anaeróbias estritas, ou seja, são aquelas bactérias que na presença de oxigênio, elas morrem, né? Porque elas são muito sensíveis ao oxigênio. E tem as anaeróbias não estritas, que elas não usam oxigênio, mas a presença dele não é danoso para ela. Para ela não fede nem cheira, ela vai continuar ali e não vai causar nenhum dano a ela. Bom, gente, aqui eu trouxe um desenho para ilustrar melhor o que eu queria falar. Aqui é um exemplo de tubo de ensaio com as bactérias. Aqui a gente tem as aeróbias, as anaeróbias facultativas e as microaerófilas. Essa parte aqui é o meio de cultura líquido, né? Isso aqui é o crescimento bacteriano, né? Que é onde fica turvado esse meio líquido. Então, as aeróbias crescem mais aqui, gente, na superfície desse meio, porque é onde que tem mais oxigênio, né? As anaeróbias crescem embaixo porque tem menos oxigênio. As anaeróbias facultativas ficam espalhadas no meio inteiro. Por quê? Porque ela consegue crescer tanto em cima, que tem mais oxigênio, quanto embaixo, que tem menos. As microaerófilas não crescem na superfície, por quê? Porque tem muito oxigênio, mas elas crescem logo abaixo, porque é onde tem uma pequena quantidade de oxigênio. Existe um outro tipo de classificação também, que são por temperatura. A temperatura é importante para a bactéria, por quê? Principalmente por conta das suas enzimas, né? As enzimas não precisam ter uma ótima temperatura para sobreviver. Então, existem bactérias que conseguem sobreviver a temperatura baixa, que são as psicotrófilas, que é de 0 graus Celsius a 18 graus Celsius, né? Algumas bactérias são mesófilas, elas ficam em temperatura média de 25 a 40 graus. E existem bactérias termófilas, que vão de 40 graus a 85 graus. As bactérias patogênicas, elas em sua maioria são mesófilas, tá? Por quê? Porque conforme as bactérias foram evoluindo junto com a gente tem uma temperatura corporal mais ou menos de 36 a 37 graus Celsius. Para uma bactéria conseguir colonizar, infectar e causar doença, ela precisa ter uma temperatura ótima parecida com a nossa. Então, são mesófilas. Além disso, existem bactérias também que ficam nos extremos da temperatura. As psicotróficas, que são menores do que 7 graus Celsius e fica abaixo, né? E as hipertermófilas, que vão acima de 100 graus Celsius. As bactérias também estão envolvidas nesse tipo de ambiente extremo para o seu crescimento. Um exemplo é o Parque de Yellowstone lá nos Estados Unidos. Eu vou estar colocando uma foto aqui. Onde esse colorido aqui em volta do lago é proveniente de produtos das bactérias que vivem ali. Porque ali, como é uma área vulcânica, é muito quente ali, né? Mas mesmo assim, há bactérias nesse tipo de ambiente. Reparem que eu trouxe a mesma folha, por isso está pintado aqui. Bom, existe uma outra classificação das bactérias, que é o pH. Existem as bactérias que conseguem sobreviver ao pH ácido, né? Que seria o ácido gástrico. E as bactérias que conseguem sobreviver ao pH básico, que é a base aqui, né? Mas a maioria fica nessa faixa aqui, viu? De 6,5 a 7,7. As bactérias que conseguem sobreviver à base são chamadas de basófilas. E as bactérias que conseguem sobreviver ao pH mais ácido é chamado de acidófilas. Uma espécie muito importante acidófila, gente, é a Heliobacter pylori. Por quê? Porque ela consegue sobreviver no nosso suco gástrico, nosso estômago, que é um ambiente muito ácido, né? Então, ela é um agente importante, causador de úlcera, né?
e tudo mais. Então, ela é uma bactéria acidófila porque ela consegue sobreviver nesse meio ácido. Algumas bactérias também são classificadas conforme a concentração de sal que elas conseguem sobreviver. São as não ailóficas, que morrem na presença de sal, né? Elas não toleram. Existem também as halotolerantes, que conseguem tolerar uma quantidade de sal entre 1 a 6%. Existem as halófilicas, halóficas moderadas, né? Que toleram de 6 a 15% de sal, e as halóficas extremas, que toleram uma quantidade maior de sal, sendo de até 32%, que chega aos extremos, né? Sobrevivendo a situações bem adversas. Agora eu vou falar de alguns mecanismos que as bactérias utilizam para sobreviver e para se reproduzir. Essa reprodução ela é assexuada. As bactérias fazem isso por fissão binária. Então, o que acontece? A célula-mãe vai começar a fazer uma replicação do seu DNA e depois esse DNA vai ser separado em uma invaginação. E essa invaginação vai separar essas duas células idênticas à célula-mãe, né? Essa invaginação começa aqui nos mesossomos. O que são esses mesossomos? São invaginações normais que acontecem na superfície da bactéria. A célula-mãe vai ter essas invaginações aqui, e essas invaginações possuem uma função, que é a respiração aeróbia. Ela gera ATP ali, né? Tem todo o maquinário para gerar ATP ali com o oxigênio, com o receptor final de elétrons. Então, ali é o mesossomo. O mesossomo daqui de cima vai funcionar com o daqui de baixo, separando essas células filhas, né, do citoplasma. Então, é assim que a célula-mãe vai gerar duas células filhas idênticas, e esse é o processo de fissão binária, que é uma reprodução assexuada. Bom, existe um outro mecanismo que as células utilizam, mas não é reprodução. É o mecanismo de resistência, né? É de sobrevivência mesmo, que é a esporulação. O que acontece? Quando a bactéria está em um ambiente com condições adversas, ou seja, em uma temperatura muito quente que ela não consegue sobreviver, ou ela está ali no chão e você jogou um cloro e ela começa a ficar em um ambiente que não está bom para ela começa a fazer a esporulação, que é quando ela forma um endoesporo. Ela forma um esporo, né, que é uma estrutura de resistência. Então, ela vai fazer um esporo mais ou menos assim. Então, como que começa? Começa através de invaginações dessa superfície. Aí a bactéria vai fusionar uma parede na outra, separando seu material genético, tá vendo? E poucas moléculas ou ribossomos, pouquinha coisa mesmo, e um pouquinho de citoplasma também, tá? Mas o principal que ela separa é o seu material genético. Então, fica todo o resto da estrutura celular nesse citoplasma, né, aqui, separado, e tudo que é importante fica nesse compartimento pequenininho aqui, ó. Esse compartimento começa a ser envolto, né, por uma dupla camada, porque não vai ser uma parede normal, né, que vai envolver no esporo. A bactéria ela tem que fazer a parede desse esporo, fazer com que ela seja resistente, porque ela está em um lugar que não é bom para ela está em um lugar que é inóspede, né? Então, ela precisa de uma estrutura de resistência e ela precisa fazer uma estrutura forte. Então, o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a depositar ali naquelas camadas peptídeo glicano, né? Então, é que é essa parte vermelhinha aqui. E cálcio, que é para fortalecer e ficar bem durinho. E depois, o que vai acontecer? A célula plaquetônica é de cá. A célula plaquetônica, que é a célula bacteriana normal, tá? Vai formar o endoesporo e ele vai ser liberado. Aqui ela formou o endoesporo e ele foi liberado. Então, vai ser só o endoesporo que vai ficar ali no ambiente, né? E ele vai ser capaz de sobreviver a desinfetantes, temperaturas altas, dessecação, etc. Então, ele é uma estrutura de resistência. Então, algumas bactérias conseguem fazer o endoesporo e outras, infelizmente, não têm essa capacidade. Infelizmente não, né? Felizmente, porque senão estaríamos perdidos contra a luta contra as bactérias. Bom, gente, eu tive que dar um corte aqui, desculpa. Depois ela entra para a fase log. A fase log é a fase logarítmica, né? Porque depois que ela se adapta, tá tudo prontinho ali, ela pensa, pô, esse meio de cultura aqui tem um ambiente favorável para mim. Tem uma temperatura ok, tem nutriente tal, tem fator de crescimento. O que eu vou fazer? Vou multiplicar, vou crescer.
Aí, então, começa a se crescer e multiplicar muito. Então, o número de bactérias naquele meio aumenta muito, gente, muito mesmo. Só que depois, ela entra na fase estacionária. O que é essa fase estacionária? A fase estacionária é uma fase de equilíbrio, porque quando ela começa a crescer muito e muito rápido, acontece todo aquele metabolismo, né? Aí ela começa a produzir o quê? Metabólitos tóxicos. Esses metabólitos vão começar a interferir no seu crescimento e na fase estacionária. Então, o que vai acontecer? O número de células bacterianas que começam a surgir se equivalem ao número de células bacterianas que começam a morrer por conta desse acúmulo, né, desses metabólitos tóxicos. Então, ela vai ficar constante, né? O número de células bacterianas fica constante naquele meio. Se a gente não fizer nada e deixar, né, ela continuar daquele jeito, ela vai começar a entrar na fase de declínio. A fase de declínio é a fase que o número de mortes bacterianas superam o número de células bacterianas que surgem naquele meio, tá? Então é assim que acontece. Agora eu vou explicar em um gráficozinho aqui para mostrar para vocês. Gente, a gente pode mostrar isso em um gráfico. E como que fica esse gráfico, né? A fase lag é aqui, ó, tá? Ou seja, é onde que não tem o crescimento bacteriano. A gente inocula, ela vai ficar ali naquele meio, pensando o que ela vai fazer. Então, aqui é a fase lag. Aqui já entra a fase log, né? Ou seja, ela aumenta muito o número de células bacterianas. Depois ela entra onde? Na fase estacionária. O acúmulo de metabólicos tóxicos é tão grande que ocorre o quê? Aí vai acontecer a morte dessas bactérias. E o número das bactérias vão começar a cair. Bom, gente, só que tem como a gente mexer nisso, né? Mas como que faz? Exemplo, inoculei uma bactéria no meio de cultura chamado agar-sangue, que ele é feito de sangue, né? Aí ela vai crescer ali, vai chegar na fase log e vai crescer tudo que tem que crescer. Só que eu não quero que ela vá para a fase estacionária e nem para a fase de declínio. Então, o que eu vou fazer? Na fase log, eu vou pegar essa cultura e vou semear ela num novo meio idêntico ao anterior. Por que idêntico? Porque se é tudo igual, ela não vai precisar ficar se adaptando, né? Já que ela já vai estar adaptada àquele meio. É tudo igual mesmo, é o mesmo ambiente, então ela vai direto para a fase logarítmica, né? Bom, gente, agora vocês vão ver aí o experimento que eu fiz, tá? As bactérias não desenvolveram ainda. É hoje que eu estou gravando, que seria no outro dia do dia que eu gravei o experimento. Elas ainda não se desenvolveram, não teve nenhuma mudança ainda. Mas depois que houver alguma mudança, eu volto com um novo vídeo para mostrar para vocês a mudança dessas bactérias. Mas acompanhe aí como que eu fiz, como foi todo esse processo.
Aí se você pegar um cotonete, vai passar na água quente. Passa na água quente, você vai pegar a moeda, vai passar na moeda. Pegar todas as bactérias dessa moeda. Você vai abrir aqui, né? E vai passar. Bom, gente, agora eu vou deixar ele aqui de fora em temperatura ambiente. Você deixa ele em um lugar tampado, é importante para as bactérias do ar não interferirem, tá? Vocês podem fazer isso com várias outras coisas, com caneta, qualquer coisa que vocês peguem que vocês sabem que tem bactéria. Praticamente tudo, o celular, principalmente, deve ser muito legal também, devia ter feito com o celular. Mas enfim, e daqui uns dias a gente vê aí o resultado. Eu acredito que já vai ter passado trabalho, porque elas demoram para se desenvolver. Mas eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Desculpa eu não tá olhando pra câmera, porque às vezes eu fico me olhando, então não repara. Bom, gente, qual a importância das bactérias? A importância delas é visível em diversos meios, né? Elas auxiliam na digestão de ruminantes, tratamentos de esgoto, produção de antibióticos, fabricação de laticínios, etc. As bactérias não são somente organismos causadores de doença, como todo mundo acredita, né? Elas são amplamente exploradas para melhorar a nossa qualidade de vida em diversos aspectos, tanto quanto a alimentação, na produção de insulina, né? Nos tratamentos de beleza, no ambiente, né? Etc. Para começar, quanto à nossa alimentação, as bactérias são amplamente utilizadas para a fabricação de iogurtes. Ah, mas imagina, não utiliza isso. Claro que utiliza. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você certamente já ouviu falar em lactobacilos vivos no Yakult, não já? Mas de que modo essas bactérias atuam no leite fermentado? Bem, elas transformam o açúcar contido no leite, a lactose, né, em ácido lático. Desse modo, o leite torna-se azedo, mudando assim o seu pH. Lembra que eu falei lá naquele desenho que eu fiz ainda? Isso faz com que a proteína do leite se precipite, formando coalho, né? Mas em matéria de alimentação, além das bactérias que atuam no leite, há também aquelas que modificam o álcool etílico em ácido acético, né? Formando vinagre, que tempera saladas, diversos pratos. A gente também utiliza as bactérias como uso farmacêutico, né, na fabricação de remédios, como uso doméstico, farmacológico e ecológico, né, como controle ecológico. Um exemplo também dessas bactérias no ramo da beleza é o ácido botulínico, né, o Botox. Ele também é uma bactéria que foi amplamente pesquisado de forma com que pudesse ser injetável e que ele causasse uma boa reação na gente, né? Bom, gente, esse foi o meu trabalho, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que o meu trabalho, assim, tenha sido melhor, né? Porque eu tava lendo uma premiação. Se eu for professor, poxa, professor, ajuda aí, tá? Eu me esforcei, foram dias pesquisando. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e entendido, né, o que eu queria passar, que é o mais importante. É isso, obrigada.